President of the United States, Tim Walz. Está escolhido. Tim Walz é o novo candidato à vice-presidência norte-americana pelo ticket democrata e ontem apareceu pela primeira vez ao lado de Kamala Harris. Era o nome que faltava na candidatura de Harris, que já é oficialmente o nome que vai concorrer à Casa Branca pelo Partido Democrata. Além de Tim Walz, a curta lista de candidatos de Harris tinha Mike Kelly, governador do Minnesota, e Josh Shapiro, da Pensilvânia, mas desde a manhã de ontem que sabemos que a CNN Internacional anunciou que a escolha ia recair sobre o governador do Arizona. E em poucas horas foi desfeita a dúvida que assaltava a política norte-americana. Orlando Samões é especialista em relações internacionais pela Universidade Católica. Obrigada por estar connosco no América Dividida. Eu começava por lhe falar precisamente da questão do ticket democrata. Ele já está escolhido, portanto podemos esperar que a chamada volta dos candidatos, que acontece antes da campanha, comece por estes dias. Bom, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Sim, agora arranca a campanha propriamente dita e eles têm um calendário até muito apertado a passar, enfim, muitos dos estados, alguns deles pelos tais estados oscilantes e, portanto, têm, tal como os republicanos, muito trabalho pela frente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a velocidade com que tudo isto se tem passado, não é? Nós estávamos ainda em finais de julho, e estive agora a consultar há pouco tempo, a falar em possíveis running mates, como sendo, por exemplo, Roy Cooper, da Carolina do Norte, Gretchen Whitmer teve até ao fim, portanto, do Michigan, também governador do Kentucky, Beshear, apareceu um bocadinho depois, mas também apareceu, e o senador da Geórgia, Raphael Warnock, que também chegou a aparecer e a ser falado. Ficaram, de facto, enfim, se calhar três, um bocadinho mais importantes, a gente já falava há mais tempo, como Buttigieg, sempre difícil de ver este pronome, secretário dos transportes, e ficaram, de facto, um bocadinho mais para o fim. O candidato poderia ser senador da Pensilvânia, Shapiro, sobre o qual se tem falado muito mais, e também o senador do Arizona, Mark Kelly, portanto tinha sido um percurso muito interessante, e era, portanto, também podia ser um nome, enfim, de um estado que também é considerado oscilante, importante. Tal como Shapiro. Sim. E ele só precisamente falar sobre isso, porque neste momento os médias norte-americanos ainda estão a analisar a escolha de Tim Walz, não é? Os prós e os contras. Eu acho até que podíamos começar por aí, porque este candidato é um poço de virtudes, como a campanha democrata tem feito crer, ou tem falhas, enfim, como todos os outros candidatos, imagino. Bem, todos terão falhas porque todos são humanos e não poderiam satisfazer todos, portanto, os possíveis eleitores, enfim, de cada um dos campos. O que tínhamos com o senador do Arizona ou o governador da Pensilvânia era, assim, um certo apelo a um eleitorado que poderia ser mais moderado e de centro. Mas também, na realidade, enfim, este programa chama-se América Dividida, pode não ser por acaso, porque aquilo que temos sentido nos últimos tempos é aquilo que as pessoas chamam de polarização, e se calhar há um conjunto de eleitores que deixa de votar se não se sentir representado, e, portanto, é uma escolha que parece acentuar ainda mais, em termos políticos, em termos de políticas públicas, aquilo que também parecem ser as opções da própria Kamala Harris. E, portanto, é um reforçar de posições políticas, e isso também o pode deixar um bocadinho mais entrincheirado nas considerações e nas críticas que se podem fazer a essa agenda que eles lá chamam liberal, utilizam a palavra liberal, mas na realidade querem dizer de esquerda, e aqui quer a nível económico. Estamos a falar de alguém que aumentou muito os gastos e, portanto, as despesas do estado do Minnesota, tem um dos maiores avanços de sempre e, portanto, em termos de despesa, o que significa que impõe pressão a prazo sobre os contribuintes. Claro que, enfim, tenta cobrir isso através de um programa social em que tentou ter refeições gratuitas nas escolas, em que tentou ter, portanto, uma agenda que nós aqui chamaríamos de esquerda, quase de extrema esquerda. Mas ainda assim é um candidato interessante e que pode estar a baralhar a ideia do que os republicanos iam fazer de possíveis
outros candidatos que se calhar eram mais óbvios. Eu creio que há uns dias estávamos de facto mais concentrados em Shapiro, portanto, este é um nome que começa a aparecer um pouco mais tarde e que parece que de facto em conversas com a própria Kamala Harris poderá ter parecido não esse poço de virtudes, mas alguém que reintroduz aqui alguns elementos que podem parecer de moderação à primeira vista, e ele, enquanto congressista, até foi bastante moderado. Repare-se que ele ganhou, portanto, as eleições são de 2 em 2 anos para o Congresso, para a Câmara Baixa, e, portanto, foram 5 vezes de seguida, e só depois, portanto, para o cargo de governador, que no fundo está há menos tempo, e é aí que parece que esta agenda mais à esquerda tem sido vincada. Ainda assim, ele utiliza uma maneira de estar que se pode considerar bastante amena e a mim parece uma espécie de travão em alguma excentricidade que temos visto na política. E isso pode vir a correr bem, porque pode ser um sinal que não vou dizer pela primeira vez, mas pela primeira vez nos últimos 8 anos, as pessoas podem estar a começar a ficar um pouco cansadas de termos candidatos sempre a exaltar muito, com alguma agressividade, se aparecerem sempre muito zangados e irritados, a queixarem-se do sistema ou das pessoas que estão no poder, sempre, portanto, com um semblante muito carregado, e eu, pelo contrário. É amigável, não é? É amigável, é agradável e parece que Kamala utilizou a expressão até alegria. Ele traz alguma alegria, ela arranca até com esta candidatura mesmo dela. Repare-se quando ela recebe portanto, o suporte do Obama, até chega a dizer a expressão: vamos nos divertir também com isto, não vamos mesmo a desligar. Esta expressão é importante porque é natural que estes cargos públicos sejam apetecíveis, tenham algum poder e até é natural que as pessoas tenham as suas ambições de querer ser presidente. Mas pode-se juntar a isso algumas características pessoais que também pareça dar algum gozo estarem nessas funções. E até certo ponto, e com uma devida separação de poderes, isso pode não ser, enfim, assim tão terrível quanto esses mais que apareceram nestes últimos anos, que às vezes são de facto um pouco mais populistas e que tentam aparecer como sendo mais puros e um bocadinho melhores do que os outros, como estando acima dessas considerações mundanas, como sendo apenas estarmos divertidos e alegres por estarmos em campanha. E, portanto, ele tem essa personalidade, parece ser agradável. Nós associamos o vice, e muitos analistas associam o vice-presidente como alguém que tem um papel até mais de ataque do que de defesa, portanto, de criticar os candidatos adversários, ou seja, deixando a candidata a presidente marcando a sua agenda, os seus pontos políticos e, portanto, caberia neste cenário ao vice-presidente ser mais uma espécie de atacante. Pode não ser bem este o perfil que vamos ter com Tim Walz, mas parece que ele também pode aparecer aqui em vários tipos de pessoa. Queria-lhe perguntar sobre isso, porque se ouvirmos o discurso no comício de ontem, que as televisões e as rádios estavam a apelidar de incrível, dizendo que era a área em que Tim Walz é melhor, e até uma das razões de ter sido escolhido, o facto de ser muito fluente. Walz falou de tudo um pouco, nomeadamente falou de temas como ter servido no exército, coisa que Donald Trump não fez, falou de criminalidade, de controlo de armas, de questões sociais, de questões de género, de questões relacionadas com crianças, grávidas, mulheres. No fundo foi quase a todos os temas que neste momento estão a marcar a política norte-americana. Sim, e conseguiu de uma maneira bastante suave, por vezes misturando traços biográficos, porque também este candidato não era assim tão conhecido dos Estados Unidos e, portanto, ele teve que ser biográfico e falar de alguns casos até pessoais. Eu creio que essas questões até mais sociais, fraturantes até de género, são aquelas que o encostam mais à esquerda e que pode ser mais facilmente ser um alvo de um público mais moderado. Mas, de resto, em termos de articulação política, também pareceu que ele ainda utiliza expressões que são importantes relembrar na política. Diz 2 vezes bem comum. Ora, o que é isto, senão a verdadeira política? Voltarmos a lembrar que estamos aqui pelo bem comum. Fala em arte do compromisso.
Portanto, ele, do ponto de vista não das políticas públicas, mas da forma como aplica os poderes de vice-presidente, é interessante, e mesmo no papel do Estado. Embora não seja pelas razões com as quais eu concordo mais com ele, há um momento em que ele chega a dizer aos republicanos para mind your own business, ou seja, metam-se na vossa vida. E ele estava a falar, a este propósito, no papel que o Estado poderá ter em escolher pelas pessoas e em passar a ter uma determinada moral que passaria a ser política e pública. Ele, com isto, consegue chegar a um eleitorado um bocadinho mais centro, mais moderado. Repare-se que ele foi a favor mesmo da legalização da marihuana, por exemplo. E, portanto, em questões de hábitos pessoais ou de preferências, ele pode ser mais relutante que o Estado não seja neutro. Aqui isto parece que se pode ferir a campanha republicana, que está com um pendor muito baseado em ideias de família, de pessoas, de escolhas, um bocadinho mais fechados. E com isso ele consegue perturbar um bocadinho o centro e pode tornar-se interessante, porque muita daquilo que nós às vezes chamamos o espírito inglês, que foi transportado através da Revolução Americana para os Estados Unidos, é esta ideia de um certo viver e deixar viver, que faz parte das principais, enfim, das revoluções, quer inglesa, quer americanas, ou seja, de um Estado que não se mete assim tanto na vida das pessoas. Mas, no entanto, quem está no Estado é um servidor público, não é? E quem está é um servidor. É um servidor, e aqui com essa nuance, disse bem, ele foi, portanto, voluntário e atingiu até o máximo da hierarquia que um voluntário pode ter a nível militar. Ele é muito recordado e bem recordado nesse papel. Mas sobre isso eu gostaria de, enfim, chamar a atenção ao seguinte. Nós não temos muito tempo porque... Não temos muito tempo. Não temos, não. Ok, mas numa democracia madura é natural que civis ocupem os lugares e que não seja preciso estarmos constantemente a chamar militares, que dão um ar um pouco mais revolucionário. E, portanto, J.D. Vance também apela a esse tipo de eleitorado. Há alguns candidatos a vice-presidente que também tinham essa expressão militar, mas não creio que seja o melhor traço, porque numa democracia bem ordenada, baseada em regras, não estamos nesse estado de emergência em que é preciso ter uma noção de hierarquia, de comando tão vincada. Podemos viver e deixar viver e que um Estado não se meta assim tanto nas nossas vidas. E, portanto, ele diz apenas vai trabalhar muito. Achei também interessante essa parte. Dormiremos como quando estivermos mortos, disse ele. Temos 91 dias para trabalhar e a partir de agora é que vamos ver, porque, na realidade, às vezes estarmos a escarafunchar muito o passado e aquilo que as pessoas disseram pode também nos fazer esquecer dos projetos de futuro de cada um dos candidatos e a partir de agora também seria bom elevarmos um bocadinho a discussão e percebermos que entendimento têm das instituições, das separações de poderes, e aqui parece-me que os democratas podem ganhar pontos, lembrando do ataque ao Capitólio, que é de facto uma mancha muito grave no percurso. E nós com certeza que vamos voltar a falar, até porque agora também é preciso analisar com detalhe o ticket republicano, porque passámos estes dias, estes últimos quase 2 meses muito concentrados nos democratas. Orlando Samões, muito obrigada por ter estado connosco. Como habitualmente, fechamos com música, o América Dividida, e hoje falamos de vice-presidentes da história dos Estados Unidos num trabalho do Nelson Ferreira com sonoplastia do Bernardo Almeida. My fellow Americans, I stand before you this morning in barefaced awe of the majesty of our democratic system. Esta é a voz de Selina Meyer, a vice-presidente dos Estados Unidos na série de televisão VIP, que valeu a Julia Louis-Dreyfus vários prémios ao longo de 7 temporadas e onde o choque entre a realidade e a ficção é parte do potencial cómico. Segundo um ranking publicado no início de julho no jornal LA Times, o melhor vice-presidente da história moderna dos Estados Unidos foi Al Gore, entre 1993 e 2001. Segue-se Joe Biden, no segundo lugar, e Lyndon Johnson, em terceiro. Já Kamala Harris surge nesta lista num modesto 11º posto, ainda assim 2 lugares à frente de Mike Pence. Na corrida presidencial, os vices também contam, e muito, e o embate entre J.D. Vance e Tim Walz é só mais um atrativo para estas eleições. Este último é um ex-professor de geografia, ex-treinador de futebol de liceu,
e membro da Guarda Nacional, o que lhe garante um sempre apetecível estatuto de veterano. Once I Was, de Tim Buckley, 1967, Estados Unidos da América. Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, I searched behind your eyes for you. And soon there'll be another to tell you I was just alive. And sometimes I